O conceito de guerra com certeza não agrada a ninguém, mesmo porque eu acredito que conflitos armados entre nações em busca de suas ambições vai contra qualquer direito humano, além de fazer várias vítimas. Porém, o que eu quero falar nesse vídeo não é exatamente sobre os conflitos em si, mas sobre a evolução de armamento bélico. A guerra entre nações é bem mais antiga do que vocês podem imaginar. Embora existam indícios de guerras ocorridas em torno de 2700 a.C., na região onde hoje ficam o Iraque e o Irã, as primeiras provas concretas de um conflito militar são um pouco posteriores. Segundo o historiador britânico John Baines, da Universidade de Oxford, as evidências da mais antiga guerra teria ocorrido entre as cidades-estado de Lagash, situada no sudeste do atual Iraque, contra a cidade de Umma, ambas pertencentes ao Império Sumério. Foi uma guerra travada por dominação de fronteiras, lá no longínquo ano de 2525 a.C. As armas do conflito foram travadas com arcos e flechas. Claro que ao longo do tempo o homem foi evoluindo os armamentos usados em batalha, até que ocorreu a Primeira Grande Guerra, também conhecida como Primeira Guerra Mundial ou Guerra das Guerras, claro, até o início da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra foi um conflito bélico global centrado na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. Essa guerra envolveu todas as grandes potências do mundo na época. Muitas armas foram desenvolvidas e usadas nesse período. Entre as principais armas em ataques de infantaria foram usados lança-chamas, morteiros, granadas, pistolas, revólveres e metralhadoras e o armamento mais moderno daquela época, o Mark I. O primeiro tanque de guerra, uma invenção revolucionária que transformou a paisagem dos campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial, foi o Mark I, desenvolvido pelo Reino Unido. Este veículo blindado surgiu como resposta aos desafios enfrentados nas frentes de guerra, onde as trincheiras e as fortificações tornavam difícil o avanço das forças terrestres. Projetado em segredo, o Mark I foi apresentado pela primeira vez em setembro de 1916, durante a Batalha do Somme. Seu design inovador incluía uma estrutura trapezoidal com lagartas em cada lado, proporcionando mobilidade em terrenos difíceis. A forma do tanque, com uma torre giratória armada, refletia a necessidade de superar obstáculos e destruir as defesas inimigas. O Mark I, no entanto, estava longe de ser um modelo perfeito. Sua velocidade era limitada, variando entre 5 ou 6 km por hora, e as condições internas para a tripulação eram extremamente desconfortáveis. A tripulação enfrentava problemas como o calor excessivo, ruído ensurdecedor e, às vezes, a presença de gases tóxicos. No entanto, o impacto psicológico do tanque na frente de batalha era inegável, pois sua presença muitas vezes causava pânico entre as linhas inimigas. Ao longo da guerra, novos modelos de tanques foram desenvolvidos e aprimorados, refletindo o rápido avanço tecnológico. Tanques como o Mark IV e o Renault FT se destacaram com melhorias na mobilidade e armamento. Os veículos blindados desempenharam um papel crucial em várias batalhas, permitindo à infantaria avançar sob a proteção do aço e superar as defesas inimigas. O uso estratégico de tanques evoluiu à medida que as forças militares compreendiam melhor suas capacidades. Os tanques não eram mais apenas máquinas de combate, eles tornaram-se parte integrante das táticas de guerra, desempenhando papéis específicos, como apoio de infantaria, quebra de linhas defensivas e exploração de terrenos adversos. A utilização dos Mark I, ainda bastante rudimentares, representou uma reviravolta nas técnicas de guerra. Passou-se da estagnação das trincheiras, das quais era demasiado perigoso sair para os ataques permanentes, com os militares protegidos no interior dos tanques. Histórico de produção. O projeto desse blindado foi uma sugestão de dois coronéis, Ernest Swinton e Maurice Ranke, que convenceram um comitê de navios terrestres a produzir um blindado baseado em um trator agrícola movido a lagartas. Foi a partir do desenvolvimento do Little Willie que se chegou ao Mark I, uma máquina de combate muito mais eficiente. Foram produzidas 150 unidades. Variantes: Mark II, Mark III, Mark IV e Mark V. Desde o blindado de guerra Mark I ao Mark V, foram fabricados em duas derivações. O meial, macho em inglês, era equipado com dois canhões de 57 mm instalados nas laterais do veículo, um de cada lado para anular ninhos de metralhadoras e casamatas, e o female, fêmea em inglês, equipado apenas com metralhadoras que eram utilizados na sequência do avanço dos modelos macho, como apoio à infantaria. Especificações:
O tanque pesava 28.000 quilos e tinha 9 metros e 94 centímetros de comprimento, 4 metros e 33 centímetros de largura com 2,44 de altura. Aproximadamente 8 pessoas operavam a máquina. Armamento primário. Lado esquerdo com 2 canhões QF de 6 tiros, no lado direito possui 4 metralhadoras Vickers .303 mm. Armamento secundário. Lado esquerdo com 4 metralhadoras .303 mm rotatórias, lado direito com 2 metralhadoras .303 mm rotatórias. Motor. Um motor a gasolina Foster Daimler 105 HP, 78,3 kW. Velocidade: 6,4 km por hora. A influência do Mark I e seus sucessores foi duradoura, moldando as futuras doutrinas militares. Após a Primeira Guerra Mundial, os tanques continuaram a evoluir. Como exemplo disso, um dos tanques mais poderosos que apareceram durante a Segunda Guerra foi o Panzerkampfwagen Tiger II, ou simplesmente chamado de Koenigsegger, um dos mais poderosos tanques de guerra participantes da Segunda Guerra Mundial em questão de blindagem. Em retrospectiva, o primeiro tanque de guerra, o Mark I, representa um marco na história militar, demonstrando como a tecnologia pode alterar drasticamente as dinâmicas do campo de batalha. Sua introdução não apenas influenciou o curso da Primeira Guerra Mundial, mas também deixou um legado duradouro que moldou o desenvolvimento e a utilização de veículos blindados nas décadas subsequentes. O tanque não apenas transformou a guerra, mas também moldou a forma como as estratégias militares seriam concebidas e executadas no futuro.